Estamos de volta com mais um esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 11 e o título da lição desta semana é O que Pedro disse sobre o grande conflito. Existe um contraste entre a cor clara e a escura. Existe também um contraste entre o calor e o frio, entre o grande e o pequeno, entre a verdade e a mentira e, finalmente, entre o bem e o mal. O foco da lição desta semana é saber o contraste entre as obras da carne e as obras do Espírito. Vamos agora ao momento da compreensão. Veremos através dos olhos de Pedro algumas características que diferenciam os seguidores de Deus e os seguidores do diabo. Antes, alguns conceitos claros sobre este tema. Pedro mostra o diabo como um leão faminto que ruge procurando sua próxima refeição. Também existe um coro de zombadores, escarnecedores, com seus argumentos racionais, entre aspas, científicos, entre aspas. Por outro lado, Pedro mostra um Deus de toda graça e verdade, que chama a sua eterna glória. Ele nos aperfeiçoa, ele afirma a vida das pessoas, ele fortifica todos os seus filhos. Pastor, qual o contraste que existe entre os que seguem as paixões da carne e os que seguem a vida no Espírito? Claro que sim, existe um tremendo contraste entre a luz e as trevas, entre o erro e também a justiça. Vamos ver agora algumas características dos seguidores do diabo e os seguidores de Deus. Vamos a começar com as características dos seguidores do diabo. Eles seguem um estilo de vida alicerçado nas paixões. Em segundo lugar, vão da luz para as trevas. Esse texto da Bíblia que fala, o cão voltou a seu próprio vômito, pressionado logicamente pelo mundo. Também eles são escravos da corrupção, andam em imundas paixões, diz a Bíblia, são atrevidos, arrogantes, irracionais, filhos malditos, escravos da corrupção. Que terrível, né? Em quarto lugar, a vida deles é de acordo com as paixões dos homens. E aí estão os frutos da carne. 1 Pedro 4 fala disso. Dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Incrível. Em quinto lugar, os escarnecedores estão dizendo: Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar. E eles relacionam que Jesus não virá porque tudo continua funcionando como sempre funcionou. Mentira. Em sexto lugar, eles esperam só destruição. Isso fala 2 Pedro capítulo 2. Agora vamos falar sobre as características dos seguidores de Deus, o povo santo que ele chama. Eles, em primeiro lugar, seguem uma vida sendo regenerados para uma vida de esperança. Em segundo lugar, eles vão das trevas para a sua maravilhosa luz. São guiados por Deus. Em terceiro lugar, é um povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em quarto lugar, a vida de acordo com o Espírito de Deus. Eles não vivem de acordo com sua própria carne. É a vida que é fruto do Espírito. Por isso, 2 Pedro, ou 1 Pedro 1, 5 e 7, fala sobre aquelas virtudes, aqueles frutos, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Todas essas são características, frutos do Espírito de Deus. Em quinto lugar, Jesus disse: eu voltarei, eu voltarei. E todos nós sabemos o que Ele promete, Ele cumprirá. E nós estamos esperando a volta de Jesus. Em sexto lugar, esperam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não esperamos destruição, nós esperamos céus novos, vida nova, vida eterna, em nome de Jesus. Agora vamos à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. E nessa parte da aplicação, nós vamos ver quais são aquelas coisas que nós temos aprendido para aplicar ao nosso diário viver. Em primeiro lugar, em quais áreas de minha vida eu preciso mudar?
confiando na graça divina e no dom gratuito da justiça de Cristo para estar sempre, logicamente, em harmonia com a vontade de Deus. Que coisas eu preciso mudar? Por favor, pensa nisso. Em segundo lugar, de que maneira as pressões do grupo me impedem de viver de acordo com a vontade de Deus? Há muita pressão no mundo. Que Deus possa te libertar dessas pressões. Em terceiro lugar, qual é a relação entre nosso conceito sobre a volta de Jesus e nossos atos no dia a dia? Estamos vivendo como se Jesus realmente estaria vindo? Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade, o produto final de toda essa lição. Eu diria, nessa ocasião, eu quero realmente escolher viver uma vida segundo o Espírito, uma vida plena em Deus. Precisamos dar um passo em contra da corrente, contra a pressão, inclusive, dentro da própria igreja, às vezes. Precisamos nos diferenciar do mundo notavelmente, mas isso não será suficiente, querendo apenas. Precisamos dar a Deus a intervenção de sua vida em nossa vida. Por isso é que é importante a formação de hábitos espirituais e missionários que possam ser os principais elementos de vida em nosso coração. Ler a Bíblia, trabalhar para Deus, possa ser um hábito precioso na vida de cada um de nós. Chegamos ao final de nosso esboço, espero que tenha sido uma bênção para todos vocês. Sempre lembrando, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a tua vida. Que Deus te abençoe. Tchau. É fácil ser cético. Às vezes eu sou cético e possivelmente você também. Isso significa que quando me sinto desanimado, tento pensar em algum pretexto para esconder isso, para me sentir melhor. Mas quando esta atitude interfere no plano